Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Hoje, lição de número 10 do nosso quarto trimestre, que tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos aqui no nosso primeiro tópico, na nossa lição, uma batalha espiritual chamada Janela 10x40. No nosso tópico 2 nós temos principais desafios da Janela 10x40. E no nosso tópico 3 temos estratégias para alcançar países da Janela 10x40. Nosso textuário se encontra em Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 20. O bom seria ao professor olhar esse texto em várias versões. Por quê? Porque cada versão é um texto mais bonito do que o outro. Eu vou ler aqui na Almeida Revista Corrigida, diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho onde Cristo, certo, houvera sido nomeado, certo, para não edificar testemunho alheio. Quando a gente lê esse texto na NVI, na versão internacional, diz assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce alheio. Quando a gente lê na Almeida atualizada, deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para edificar fundamento alheio. Então a gente vê nesse capítulo 15 que ele está falando que para pregar Cristo em lugares onde o nome de Cristo ainda não foi anunciado. Não é uma pessoa que funda uma igreja ou sai de uma igreja e funda uma de lado dela. Paulo não tem essa visão. Paulo tem uma visão que essa palavra que enfatizava uma mensagem central, que era o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E temos bastante comentários para falarmos aqui esta noite. Aliás, na aula de hoje, né? Num site chamado Portas Abertas, nós temos 50 países que têm restrição do Evangelho ser anunciado. Ou seja, o primeiro, como a gente sabe, é a Coreia do Norte, mas essa janela 10x40, antes de ser chamado janela 10x40, ele era conhecido como cinturão de resistência, ou seja, justamente países que têm uma dificuldade de entrar o Evangelho. Então, o site Portas Abertas, ele coloca 50 países, mas só que na janela 10x40 temos alguns países sim pegando esta janela, que eu vou citar aqui quais são os países. Então, na janela 10x40 temos em média 62 países com restrição extrema do Evangelho, certo? Então, ela é uma região, certo? A janela 10x40, que apresenta um grande desafio para os missionários, para aqueles que pregam a palavra. Então, essa região, ele se estende do oeste da África e vai até o leste da Ásia, e há cerca de mais de 5 bilhões de pessoas, e a maioria delas não conhece o Evangelho. Por isso que o título da palavra-chave da nossa lição é desafio, certo? Então, é um desafio bastante significativo, mas que não é impossível, certo? Então, deste texto que nós lemos de Romanos, certo? Percebemos que o desejo de Paulo incluía ir longe para pregar o nome de Cristo, onde nunca ninguém tinha ouvido falar do nome de Jesus. Então, geograficamente, certo? Essa área é uma área que tem como base, certo? 40 graus retangular ao norte da linha do Equador, entre os oceanos Atlântico e o Pacífico, e ainda desde o leste do continente africano até o Asiático,
composta por 62 países, com um povo estimamente quase 5 bilhões de pessoas. Nós vamos ver no nosso bloco 3 que essas pessoas elas têm um detalhe a mais, certo? Além de ter uma restrição maior, a pobreza e outros fatores vão influenciar. 62 países, olha só como é interessante. O escritor Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele narra Atos dos Apóstolos, que os missionários rodaram lá 32 países em Atos dos Apóstolos, ou seja, não é impossível, só em Atos é registrado 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e estimativamente 95 pessoas, certo? Então, é um desafio, sim. Como o nome era chamado, Cinturão da Resistência, certo? Então, um homem chamado Louis Bush, ele foi o idealizador dessa janela 10x40, certo? Justamente para medir, para caracterizar esses lugares, certo? E quando a gente vai olhando alguns sites que caracterizam a janela, muito sofrimento humano, extrema pobreza e etc., então é claro que o menor influenciador para isso é expor o evangelho, segundo a Comiban, certo? Que é um site aí relacionado à missão. Que o slogan é de campo à força missionária. Esse slogan completou 30 anos de um trabalho árduo, certo? Que tem como título uma janela chamada 4x14 também, que nós vamos ver que o foco é justamente crianças, nós vamos ver isso aqui também. Então é um desafio ao extremo, certo? Então, denominado como um lugar que é menos alcançado, povos que não conhecem, certo? E ainda contabiliza o quê? Que muitos obreiros lá, quase 15 mil obreiros, trabalham em campos desse tipo, certo? Então, vale lembrar que este desafio missionário, nessa janela, nós temos aproximadamente o quê? 19 milhões diferentes, certo? De grupos nessas regiões. Temos 7 milhões de grupos tribais, certo? Cerca de 3 mil só desses grupos são idiomas diferentes. Nós temos 4 mil grupos que estão entre muçulmanos, certo? Com 580 idiomas. Nós temos 3 mil grupos entre hindus, com mais de 1.000 idiomas. Olha só o desafio que é essa janela. Nós temos 1.000 grupos budistas e 2.000 grupos diversos distribuídos aí pelo mundo, que nós vamos ver com mais detalhe, né? Então, segundo os dados da ONU, certo? Que chegou a calcular que nessa janela, cerca de 102 pessoas, ela morre por minuto, só por professar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o desafio teológico e espiritual dessa janela, nós temos como parâmetro hinduísmo, budismo e islamismo e uma gama de ecumenismo ali naquela região, certo? Então, existe também outra janela, segundo o Comiban, certo? Que é a 4x14, a 10x40 e a 35x45. Então, essa janela 4x14, qual é a estratégia que eles usam? É justamente evangelizar crianças, porque o seu pensamento é mais fácil de ser mudado e conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo. A janela 10x40 já é um desafio maior que eles utilizam, e temos também a janela 35x45, para evangelizar entre homens e mulheres de 35 a 45 anos, que é uma faixa etária muito difícil de ser evangelizada, porque a pessoa já tem uma perspectiva, já tem a sua formação, já tem o seu intelecto, mas só quando levamos o direcionamento, certo? Do evangelho para essas pessoas sentem algo diferente, e as rompidas, elas são rompidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, quais são os principais países dessa janela? Nós temos na Ásia 21 países, só da Ásia, certo? Nós temos na África
12 países, certo? Incluído a Gâmbia, e nós aqui de Mossoró, da Igreja Assembleia de Mossoró, temos um missionário fazendo parte da Gâmbia. No Oriente Médio temos 22 países. Por incrível que pareça, Israel e a Palestina estão incluídos neste cinturão. Temos na Eurásia 3 países, certo? E temos na Europa 4 países. Então é um desafio bastante significativo dessa janela 10x40. Da nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20, que vai falar justamente de nós usarmos a armadura de Deus, certo? Ou seja, revestiu de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, certo? Que é o nosso primeiro tópico. É interessante que essa janela 10x40, muitos missionários que estão lá, nesse desafio, certo? Nós temos, olha só o tanto que é difícil essa janela. Nós temos cerca de 220 milhões de imigrantes, olha só o desafio que é. Nós temos 400 mil indígenas, temos também 58 milhões de refugiados, que são pessoas presas, 12 milhões de favelados, né? 320 milhões de nômades, temos 700 milhões de pós-cristianismo, certo? Nós temos, pegando ali da parte da Rússia, nós temos novas gerações que estão surgindo agora, certo? Nós temos também 1 milhão de ciganos, temos também os quilombolas, temos também os sectários que são de seitas, certo? Então, são muito tipo de pessoas que estão nessa janela. Então, como já foi falado, é um desafio, mas que não é impossível. É tanto que Oswald Smith, ele disse assim, é uma obra clássica que aborda a urgência da missão global, incluindo as áreas mais difíceis, como a janela 10x40. E ele, no seu livro, O Desafio da Missão Global. Temos também Don Richard, que diz o seguinte: explorar barreiras culturais e as resistências encontradas em diversas culturas, oferecendo a valiosa graça, evangelização em todos os contextos desafiadores. Isso mostra o quanto esse desafio ele é bastante significativo para os missionários, que deixa o seu lar, deixa o seu padrão de vida para morar em outra região, não sabendo nem se hoje ou amanhã ele estará vivo. Que nós possamos juntos orarmos por esses missionários e assim, que eles proclamem Cristo corajosamente para constituir um evangelho digno de certeza de que vamos avançar em frente com o inimigo. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2, que tem como título Principais Desafios da Janela 10x40. Meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, que tem como título Principais Desafios. Quais serão esses desafios? Quais são as necessidades humanas, certo? Então, o primeiro ponto desse desafio é as necessidades humanas. Então, olhe só como é interessante. Existe nessa janela, chamada 10x40, uma concentração de algumas maiores necessidades humanas do mundo. Isso inclui o quê? As megas cidades, as populações mais afetadas por enfermidades, vítimas de conflitos, calamidades, além de pessoas financeiramente desfavoráveis. Então, nosso evangelho, ele é a resposta transformadora para essas necessidades urgentes. Em Mateus capítulo 9,
versículo 36. Quando Jesus, ele vendo aquelas multidões, ele se compadeceu e viu que estavam aflitas, como pessoas que não tinham pastor, ou seja, como um rebanho que não tinha pastor. Então existe nesse desafio megas cidades, certo? E multidões de pessoas. Então a presença dessas cidades e dessas populações, certo? Nessa janela, lembra justamente o que Jesus falou. São pessoas que, um rebanho que não tem um pastor. Temos enfermidade, sofrimento, pobreza ao extremo, né? Então isso reflete a realidade de Jesus, que ele mesmo disse que ele levou nossos pecados, onde também em Apocalipse diz que vai enxugar toda lágrima. Então o evangelho tem que chegar a esse ponto. Temos também as barreiras financeiras, que é a concentração de pessoas com mais necessidade, destacar a urgência, as práticas que nós precisamos, compaixão, justiça social. Então, a mensagem do Evangelho, ela não é apenas espiritual, então, mas também ela tem que transformar vidas para que as pessoas conheçam quem é Jesus dessa maneira, porque nessa janela há um desafio, uma perseguição extrema. E esta perseguição, o próprio Jesus, ele deixou bem claro em Mateus capítulo 23, versículo 34 ao 37, quando ele disse que eu envio profetas, sábios, escribas, vão matar vocês, vão crucificar vocês, vão açoitar vocês. Então, o termo grego que Jesus usa para enviar é apóstolo. Então, ele mostra uma necessidade específica para os mensageiros, trazer a palavra de Deus. Então, que ao longo da história, os apóstolos enfrentaram resistência, perseguição, e desse modo, do mesmo modo, certo? Esse desafio, certo? Que temos relatórios detalhados de casos de prisões, restrições ilegais, violações, direitos humanos sendo tolhidos, certo? Cristãos que enfrentam necessidade extrema, leis capitais. Se você prega o evangelho, então a perseguição, irmãos, é uma realidade trágica, certo? Mas também há uma oportunidade para a igreja testemunhar com resiliência o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que persevera mesmo diante das adversidades, porque essa janela, como já foi falado várias vezes, é um desafio, certo? Então, a perseguição religiosa na janela 10/40 é um desafio inegável, certo? É uma realidade inegável, certo? Para com as missões, para com o evangelho. Então, há relatos contemporâneos que destacam uma natureza histórica de oposição a esta mensagem aqui que nós estamos falando, certo? Então, no entanto, qual é a nossa resposta? Qual é a resposta cristã a essa perseguição? Que tem que ir além da nossa lamentação. É uma oportunidade de quê? Da igreja se manifestar a sua resiliência do amor de Cristo, perseverando a fé, mesmo em face das adversidades extremas. O entendimento da raiz bíblica da perseguição, certo, ao Evangelho, fortalece a perspectiva de que a mensagem do Evangelho é a luz que brilha mesmo diante das mais situações sombrias, das mais densas trevas, porque o Senhor próprio Jesus falou, onde chega a luz, trevas nenhuma pode habitar. Então, fica claro que a perseguição religiosa, ela é inegável. Precisamos orar, precisamos contribuir, precisamos mandar bíblias, precisamos mandar folheto, precisamos fazer ação social. Então, é uma realidade, certo? Essa janela 10/40, 62 países, 5 bilhões de pessoas, certo? 5 milhões de pessoas que enfrentam desafios, pobrezas,
doenças, certo? Leis, e que somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que pode confortar e consolar essas pessoas, certo? Então, a missão integral do Evangelho abrange não apenas a salvação da alma, mas também a transformação de quê? De condições sociais e físicas nessa própria janela. Essa missão se torna ainda mais presente hoje em dia. Então, meus queridos, o amor de Cristo deve constranger-nos e agir. Não podemos ser indiferentes com isso, certo? As enormes necessidades presentes nessa janela. Não podemos negligenciar. Precisamos agir, certo? Com compaixão, levando a luz do Evangelho àqueles que estão em trevas. Precisamos levar essa luz para que as pessoas não possam, certo? Sair das suas casas e falar do nome de Jesus. Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que fala sobre luta, certo? Então, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que habita nos lugares celestiais. Este mundo hoje, este mundo terreno, como a gente sabe, é bem notório, é bem presente que pertence ao inimigo. João deixou bem claro, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago falou, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então mostra que o mundo é do inimigo. E Paulo escrevendo aos Coríntios 4,4, ele disse, e o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos infiéis, dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do Evangelho, mas que nós, através das nossas orações, através da Bíblia Sagrada, as respostas fundamentais, a compaixão nossa irá romper essa janela 10/40. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso último bloco, que tem como título Estratégias para alcançar países da janela 10/40. Sabemos que é das principais estratégias, como já foi falado várias vezes no bloco anterior, é a oração. Então a oração, ela de fato nos fortalece, certo? Nos dá coragem, nos impulsiona, certo? Então nós, ao tomarmos conhecimento dessa janela e desses desafios, certo? Então a primeira estratégia é o quê? Colocar o joelho no chão. É interceder pelos missionários que se dedicam as suas vidas a essas regiões desafiadoras, e é crucial a nossa oração, certo? Não apenas em buscar o sustento deles, certo? Mas também para sensibilizar os corações para o chamado missionário, que revela as nossas vocações, certo? Que podem surgir um compromisso e a partir de agora a gente começar a interceder por esses povos não alcançados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 ao 18, pode dizer assim, alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, a exortação paulina destaca uma oração constante. Tiago, capítulo 5, verso 16, ele diz, confessai os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode
por sua eficácia, a oração do justo. Então, a oração, ela é vista como uma ferramenta poderosa, capaz de trazer cura, transformação. Então, isto destaca a importância de orarmos uns pelos outros, especialmente aqueles que estão sendo ou estão engajados na obra missionária, certo? Então, a palavra grega aqui para orar sem cessar, ela destaca a ideia de uma oração contínua, sem interrupção, sem que você sinta prazer por outras coisas, mas que essa oração, ela vem em destaque justamente a foco que é aquilo que você desejou. Um ponto para esse desafio também é a evangelização por meio de ação social. Ação social, apologética, precisamos de médicos, de enfermeiros, certo? Precisamos também, como a gente viu na lição 8, certo? Estratégias para que, através que eu trabalho, possa levar as exportações. Por exemplo, a Indonésia, ela é um país fundamental para a exportação. Então, ela extrai muito grão do Brasil. Então, isso já é um passo para que essa janela ela seja rompida. E a Indonésia, ela é um país muito muçulmano. Então, olhe só as estratégias. E João também escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, verso 17 e 18, olha o que ele diz. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, avise seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra, ação social, mas de obra e de verdade. Então, o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo João, ele expressa e enfatiza a necessidade do amor de Deus em ações concretas, não só de falatório, certo? Então, isso ressoa como uma ideia de que todos nós devemos sim fazer uma ação social que é uma extensão natural do amor de Deus. Romanos 12, 20, Paulo diz, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Filipenses capítulo 2, versículo 4, olhe o que ele diz. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha só, isso fala de obra social, fala de ação social. Então, o princípio aqui é de você olhar, da gente olhar para a necessidade dos outros, além das nossas próprias, certo? Então, é crucial isso na evangelização, ação social, para que possamos romper essas barreiras, porque é um desafio. E o título mostra justamente isso do nosso tópico 3. Devemos fazer estratégias para alcançar esses povos não alcançados. Por exemplo, se temos ambientes que é de extrema pobreza, devemos levar o quê? Alimentos para essas pessoas. E através desse alimento, a gente levar a palavra de Deus, levar o pão da vida. Tiago 1,27, como a gente já citou, a palavra usada para ação ou obra, neste versículo, é ergon, ou ergon, que carrega a ideia de uma atividade prática. Eu tenho que orar, mas eu também tenho que agir, certo? Então, a ação social autêntica, ela não é uma estratégia para ganhar conversa, certo? Ela é uma resposta natural ao amor de Cristo que flui através dos seus seguidores para o mundo e ao redor dele e aonde você for, certo? Então, a ação social, ela é uma linguagem universal do amor do cristão, certo? Quando a igreja, ela se envolve em práticas sociais que beneficiam uma comunidade ou até mesmo uma coletividade de pessoas, certo? Ela fala uma mensagem que transcende as palavras e alcança os corações de maneira profunda. Olha só como isso é interessante. Então, a evangelização por meio da ação social é uma estratégia poderosa para essa janela. Então, ao seguir o exemplo bíblico, que já foi citado, de expressar o amor através da obra, a igreja não apenas atende às necessidades
tangíveis das comunidades, mas também estabelece um testemunho cristão autêntico, que além de eu ter fé, eu tenho que mostrar as obras. Então, eu tenho que ter um cuidado no planejamento, certo? De todas essas ações sociais, e não demonstrar apenas o amor, mas sim eu vou mostrar um amor na prática, certo? Não só um amor em orar, mas um amor além de orar, eu vou mostrar um amor na prática, que prepara um caminho com eficiência da evangelização, em seja lá qual for o seu contexto desafiador. Mateus capítulo 9, versículo 12, Jesus ouvindo isso disse-lhes: não necessita de médico quem é são, mas sim os doentes. Então, meus queridos, que nós, todo o cristão, temos que ter um compromisso com essa evangelização, que vai dessa região ou além do mais, certo? Esperando um chamado individual. Também fazemos uma ação coletiva para que o evangelho ela possa ir além dessa janela 10 por 40. Certo? Então, em resumo, certo? Evangelizar os povos da janela 10 por 40 é uma tarefa, certo? Que exige a participação ativa de todas as igrejas. Ao conhecer esse desafio, nós devemos orar incessantemente, cultivar a sensibilidade espiritual. Eu já citei que morre 102 pessoas por minuto, né? E comprometer-se coletivamente, certo? Por quê? Porque o corpo de Cristo se torna instrumento eficaz para a expansão do reino de Deus em regiões que aguardam a luz do Evangelho. E quem é o corpo de Cristo? Sou eu, porque Cristo é a cabeça. E é o corpo, ele tem muitos membros. Então que possamos estar sensibilizados com essa batalha espiritual da atualidade, desse desafio da janela 10 por 40, para que juntos possamos transcender, penetrar e além do mais dessa janela 10 por 40. E que o Evangelho seja pregado, propagado e que almas se rendam ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade de você estar conosco. Lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos, certo? E não esqueçam, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos canais da TCM 8 e 38 e pela nossa Rádio Libertadora 96.3. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.